E no medo você não faz. No medo você não age. No medo você não executa. No medo você não muda. No medo você não altera a rota. No medo você não persiste. No medo você não insiste. Sem dúvida nenhuma, se eu tivesse num podcast agora, ou se eu estivesse sendo entrevistado por uma pessoa que perguntasse assim, Karine, diz pra gente qual é a única coisa que uma pessoa precisa olhar dentro dela, se é que essa única coisa existe, para que ela pudesse, como se fosse virar uma chave dentro dela, e ela realmente começasse a ver a vida dela mudar, a chave de todas as áreas da vida dela mudar, e ela definitivamente começar a colher aquilo que todo mundo busca, que é prosperidade, riqueza, dinheiro, relacionamento farto, felicidade, alegria, plenitude, autorrealização. Eu acho que uma pessoa autorrealizada é uma das melhores coisas que alguém poderia alcançar, né? Esses dias eu estava lendo no Wikipedia, autorrealização, né? É de você poder exercer todo o seu potencial, o seu poder pessoal, sendo tudo aquilo que você é no teu self mais essencial, com todas as suas potencialidades, com todas as suas características, sendo realmente quem você é, sem você precisar vestir máscaras, sem você precisar fingir alguma coisa, sem você precisar agradar os outros quando você não queria estar agradando, sem precisar dizer sim quando você queria dizer não, ou seja, ser a gente, né? Não tem nada mais magnético e mais potente do que a gente poder ser a gente. Então, para essa pessoa conseguir tudo isso, eu responderia que sim, existe uma única coisa. Poderia dizer que existe uma única coisa. Não é a única coisa, mas eu começaria investindo grandemente nesta única coisa por um bom tempo. E antes de eu te responder, muito prazer e bem-vindo, eu sou a Karine Bayer. Aqui nesse canal nós falamos sobre saúde, desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. São as áreas que eu atuo há quase 2 décadas como psicóloga, psicoterapeuta integrativa, mentora e palestrante. E o meu objetivo aqui é trazer reflexões rápidas, porém profundas, um pouquinho fora da caixa, porque mais do mesmo a gente já está acostumado a ver por aí. Então, como seria se eu pudesse trazer as reflexões tão profundas que eu consigo acessar com os meus clientes aqui para vocês? Então, esse é o meu objetivo aqui contigo e especificamente voltando aqui à minha resposta. Eu diria para essa pessoa, olhe para os seus medos. Olhe para os seus medos. E para começar falando isso, eu extraí um trechinho, até já peguei aqui o livro, se chama Medo, Entenda e Aceite as Inseguranças da Vida. É um livro do Osho. Depois eu vou deixar aqui nas descrições a referência desse livro. E qual o trecho que eu quero comentar rapidamente, porque é uma história muito engraçada. E apesar de ser um trechinho de uma pequena historinha tão engraçada, ela traz extraordinariamente uma reflexão muito potente. E ele diz assim: um soldado da marinha é enviado a um posto numa ilha distante onde não existem mulheres, mas só uma grande população de macacos. Ele fica chocado ao ver que, sem exceção, todos os seus companheiros da marinha fazem sexo com os macacos. E ele jura para eles que nunca vai conseguir copular com macacos. Eles lhes dizem para não ter a mente tão fechada, mas à medida que os meses passam, o soldado já não aguenta mais. Ele agarra o primeiro macaco que ele vê pela frente e é pego no ato por seus amigos, que começam a rir da cara dele. Surpreso, o soldado diz: do que vocês estão rindo? Vocês viviam me dizendo para eu fazer isso? E eles respondem: sim, mas você tinha que escolher o mais feio? E o Osho
nos traz dessa história a seguinte reflexão: se você reprime, se você se reprime, a possibilidade é que escolha a vida mais feia. Então, a própria febre é tamanha que você não está mais em sua sã consciência. Eu trago esse trecho, se algum dos meus clientes estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente eles vão falar: Karine, você já leu esse trecho e deu super reflexões em nossos trabalhos, porque é o seguinte: a emoção de medo, eu não digo que a emoção de medo ela é ruim. Medo é algo que está a serviço da nossa vida. A grande questão é que a nossa mente ela não faz distinção do que é real do imaginário. Então, se tem alguém do outro lado da rua com uma faca querendo te matar, ou se você está com medo do julgamento que o seu coleguinha vai fazer se você estiver tomando determinada atitude e você sente medo de ser criticado e julgado por ele, o seu cérebro, na sua mente egóica, ele não vai fazer a menor diferença desse medo. Medo é medo. O corpo, o nosso sistema nervoso responde ao medo com as mesmas reações químicas, com as mesmas respostas hormonais, como se você tivesse realmente um cara querendo te assassinar do outro lado da rua, se você está com medo de ser criticado pelo seu colega. Medo é medo. É isso que responde dentro do seu organismo. E eu acho muito interessante esse trecho do Osho, porque ele traz a seguinte reflexão: quando você começa a circular a sua vida e a condicionar a sua vida por todos os medos que você sente, às vezes você sente medo de desagradar o seu marido ou a sua esposa e você não diz não. Quando na verdade você não queria estar fazendo aquilo, quando na verdade você não queria estar se posicionando daquela maneira. Quando você não diz não para os seus amigos, quando você não diz não para o seu chefe, quando você não diz não para qualquer pessoa, e você se autoanula porque no fundo não era aquilo que você queria estar fazendo, não era aquela direção que você queria estar tomando. Quando você tem medo de tomar uma decisão difícil na sua vida porque você não sabe o que vai vir depois, porque você não sabe se o que vai acontecer depois vai ser muito pior ou se vai ser libertador, se aquilo vai trazer um grande alívio, uma grande felicidade na sua vida, né? Você tem medo de bancar decisões ou a postura que você vai ter que ter para resolver determinado problema. Muitas vezes você tem medo de ser julgado, você tem medo de ser criticado, você tem medo de fazer coisas diferentes porque você tem medo se você é capaz ou não de dar sequência naquilo. São muitos medos. Para pensar que às vezes a gente tolera um relacionamento horrível porque a gente tem medo de se separar. Para pensar que às vezes a gente fica num emprego que você não se sente feliz, você não se realiza, você não é reconhecido, você se sente injustiçado, você se sente menosprezado ou inferiorizado naquele emprego, mas você tem medo de deixar aquele emprego, porque você tem medo do dinheiro faltar, porque você tem medo de fazer alguma coisa diferente na sua vida e aquilo não der certo e você ficar numa situação pior do que estava. Presta atenção como o medo está rondando todas as decisões ou as atitudes ou as posturas ou coisas que você poderia fazer e que vão te levar para lugares extraordinários, mas como você não sabe, como você não vê, como precisa muitas vezes ser um ato de fé e de confiança e de foco e de sustentação de uma postura, como você não vê, mas precisa dessas habilidades, você tem medo. E no medo você não faz. No medo você não age. No medo você não executa. No medo você não muda. No medo, você não altera a rota. No medo, você não persiste. No medo, você não insiste. E a sua vida não cria os cenários extraordinários. E aí você fica
no mesmo lugar. Entra ano, sai ano, esperando que alguma coisa aconteça e de repente você se sinta corajoso e de repente você, caramba, mudou, uau, aquilo não é mais aquela realidade. Teve um tempo na minha vida onde eu tive muitos medos de ousar muitas coisas. E no medo de ousar e de fazer diferente, a minha vida ficava no mesmo lugar. E eu me pegava às vezes sonhando e idealizando como poderia ser, mas aquela minha imaginação, aquela minha idealização nunca chegava. Por um motivo, eu tinha medo de mudar. Eu tinha medo de ousar fazer uma coisa diferente. Até que naquele período a vida saiu arrancando um monte de coisa. Ela saí do trabalho, saí do relacionamento, não porque eu decidi, mas talvez, sim, eu decidi porque aquilo se materializou na minha vida, mas muito tempo depois só eu fui entender que na minha realidade só se materializa aquilo que está dentro de mim, seja consciente ou inconsciente. Mas esse não é o papo para esse vídeo agora. O que eu quero focar aqui é a gente não vive o extraordinário da vida que a gente quer porque a gente tem medos. Então, a única coisa que eu poderia sugerir fortemente, esse ano está começando, eu não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas especificamente este está sendo gravado e publicado no dia 3 de janeiro de 2026. Então eu ainda estou um pouco estimulada com as energias dos recomeços. Então, se eu posso te dar, independente, você pode estar vendo esse vídeo no final do ano, mas se você está precisando de um recomeço na sua vida, se existe uma única coisa que eu te sugiro agora, fortemente, é olhe para os seus medos, porque enquanto você nutrir medos, a sua vida vai perder o senso estético, ela vai ficar tão sem graça, tão sem graça, tão difícil, que qualquer coisa serve. E você, eu tenho certeza que você não é uma pessoa que quer qualquer coisa. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem idealizações profundas que talvez as pessoas que convivam com você não sabem. Mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe. Você sabe os lugares mais profundos dentro de você que você não gostaria mais que tivesse se repetindo. Eu sei que você sabe. Talvez os momentos que você esteja mexendo no seu carro, lavando uma louça, caminhando na rua, deitada no travesseiro. Aquele momento da madrugada, onde está todo mundo dormindo, mas você está acordado. Eu tenho certeza que você pode achar que você não tem sonhos hoje, mas um dia você sonhou e se um dia eles foram sonhados, eles estão aí dentro de você. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu sei bem o que eu estou dizendo. E eu quero te convidar a você se auto-observar e ser bem honesto, honesta com você mesmo. Olhe para os seus medos. Encare-os de frente. Veja que cada um desses medos está te convidando a fazer uma passagem para outra margem. O medo não é o seu vilão. O medo está a serviço de te manter sobrevivente. Lembra que eu falei no início do vídeo? Não faz diferença para o seu cérebro, para a sua mente, se o perigo é real ou imaginário. Então, o medo só está te fazendo sobreviver. Mas deixa eu te contar uma coisa. Chega uma hora em que sobreviver à vida não é mais suficiente. Tem uma hora que a gente precisa decidir viver. Pegar a nossa vida na nossa mão.
olhar para as decisões que a gente precisa tomar, para as ações que a gente precisa executar, por mais que você não se ache capaz, por mais que você acredite que seja difícil, existe uma pequena decisão, porque se você entender um pouquinho, mas um pouquinho de geometria, se você muda 1 grau aqui, lá na frente, esse 1 grau se torna um grande arco. Uma pequena coisa, uma pequena decisão, uma pequena mudança que você faz agora, ali na frente, vai causar uma grande ruptura do cenário da vida. Então, aquilo que você acha que está muito difícil hoje, tome uma micro decisão, mude uma micro postura. Se você não bebe 2 litros de água por dia, passe a beber. Se você não lia livros, passe a ler 1 página por dia. Se você não aguenta mais esse relacionamento, se permita durante 5 minutos na tua manhã se vendo com um relacionamento extraordinário. Microdecisões. Olhe para os medos. Enfrente-os. 1 a 1. Pequeno por pequeno. Olhe para os seus medos. É a única coisa que você precisa fazer nesse momento, uma micro mudança, para que você possa ver algumas coisas mudando na sua vida. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui embaixo o seu like, deixa nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, encaminha ele para alguém que você acredita que esteja precisando ouvir isso. E se você não me segue, passe a me seguir aqui nesse canal, que isso ajuda muito para que essas mensagens possam chegar mais longe. O meu objetivo é levar mensagens para que outras pessoas possam crescer, assim como você cresceu assistindo essa mensagem aqui. Então, um beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!